Caderneta de Cromos está no ar, numa oferta TMN. Até já. Obrigado a todos os ouvintes que estão a deixar fotografias dos seus cães no nosso Facebook. O Facebook ficou mais bonito. Ai, se o Gonçalo e uma Mafalda vão ao Facebook da Rádio Comercial. Estás tão tramado logo à noite, rapaz. Estou mesmo tramado. Muito do que eu aprendi sobre a vida foi aos sábados à noite. O que é uma coisa que soa interessante, dito assim sem mais explicações. Quando eu digo isto, fico sempre à espera que as pessoas pensem que na minha juventude eu fui um verdadeiro Tony Manero, que era o herói do Saturday Night Fever. Sim, e à tua maneira que sabias o que era sábado fora de horas. Sim, que as pessoas agora pensem assim: aí o Marco na sua juventude dançava e amava nas pistas das discotecas. Isso acontecia? Mas não, eu só comecei a sair aos sábados à noite aos 35 anos. E mesmo assim era para ir à rua pôr o lixo. Então, quando eu falo das lições de vida que tive na minha juventude aos sábados à noite, refiro-me a duas coisas. Numa dada altura, à última sessão, a famosa sessão cinematográfica noturna, onde a RTP nos mostrava filmes que faziam de nós uns homenzinhos, tipo o Exorcista. Noutra altura, os imortais episódios dessa série policial clássica que dava pelo nome de Columbo. Columbo, ou como a gente dizia na altura, o Columbo. O Columbo, sim. Eu quero ver o Columbo. Que, aliás, o centro comercial é de homenagem. É de homenagem. É de homenagem. Não sabia. Pois, Claro não é de que homenagem, é o Peter Falk. Sim. Isso. Hoje em dia, tragicamente, o ator Peter Falk padece de demência. É inacreditável a maneira como isso aconteceu. Graças a uma dose mal medida de anestesia durante uma série de operações aos dentes. O quê? É estranho, mas é verdade. E é bastante triste. Ainda há poucos dias ele foi encontrado a falar sozinho nas ruas de Nova Iorque, se não estou em erro. É bastante triste, tendo em conta que Falk entrou nos nossos imaginários como uma personagem que vivia do talento para o raciocínio. O Columbo foi a genuína pedrada no charco, numa era em que os heróis da TV para já eram quase todos bonitos e garbosos, mas não o Tenente Columbo, que era zarolho, era despenteado, tinha uma gabardina encardida que parecia 2 números acima, tinha um carro a cair de podre, um cão não muito esperto, e ele tinha ainda um ar distraído e desastrado que fazia inicialmente os vilões respirar de alívio, pelo menos até perceberem que, no fim de contas, aquele polícia resolvia sempre todos os crimes com incrível brilhantismo. No fundo, o Columbo era um gênio da dedução, um verdadeiro Sherlock Holmes moderno, e foi criado por William Blink e Richard Levinson, os mesmos criadores de Crime de Cela. Portanto, como vocês veem, o segredo deste duo de autores de televisão parecia estar em criar anti-heróis do combate ao crime, as últimas pessoas que nós esperaríamos que descobrissem valentes conspirações e que resolvessem misteriosos assassinatos. No Crime de Cela era uma velhinha, que podia ser nossa avó, tinha um ar da vozinha meiga, a Jessica Fletcher, não é? E no caso do Columbo, um tipo que parece o mais inepto investigador policial da história, mas que, no entanto, decifra todo e qualquer crime. E geralmente, se vocês bem se lembram, a resolução do crime vinha sempre antecedida da mítica frase: Just one more thing. Só mais uma coisa, dizia ele, já no fim do interrogatório. E geralmente essa coisa era só a chave para a resolução do crime, que ele dizia sempre com um ar muito blasé, descontraído e até simpático, enquanto levava as mãos aos bolsos e tirava de lá coisas como, sei lá, bolas de cotão, listas velhas de supermercado e outras inutilidades. Era uma série viciante, se vocês bem se lembram. Adorava isso. Um ritual. Era um ritual que eu tinha com o meu pai, era o de religiosamente nós vermos sempre cada novo episódio do Columbo. Aquilo eram uns episódios que rendiam, porque não eram bem episódios de série no sentido tradicional. Aquilo eram longas-metragens, lembras-te que tinha 2 horas para aí, de duração, 1h30, 2 horas. E parte do gozo da coisa estava na maneira como as histórias eram contadas. Em vez de nós passarmos o episódio todo na dúvida quem cometeu o crime, quem é o assassino, nós sabíamos logo de início quem era o assassino. Era a primeira coisa que se via num episódio do Columbo. Via-se o tipo a cometer o crime, nós éramos testemunhas daquela pouca vergonha, e o grande gozo era perceber como é que o Tenente Columbo chegava como é que ele ia lá chegar, exatamente, para desespero do criminoso. Não sei se era só eu, mas dos grandes prazeres da minha vida era começar a ver um assassino desta série a começar a ser encurralado pelos dotes detetivescos do Tenente. Era um prazer que só se conseguia desfrutar tendo nós a informação toda de que aquele crápula era o assassino. Era estrondoso. E uma revelação tem de ser feita. Eu era tão fã da série Columbo que lembro-me de um dia pegar num caderno uma sebenta, a clássica sebenta, lembram-se aqueles cadernos todos brancos, e lembro-me de escrever
a caneta Bic, a minha própria história, protagonizada pelo Tenente Colombo. Escreveste um Quem era o episódio? assassino? Bom, eu tenho que vos contar o processo criativo. O processo criativo da coisa era fascinante. A primeira coisa que eu fiz foi a capa, ainda antes da história. Sim. Desenhei a capa. Desenhei o Columbo. Com a gabardina e não sei o quê. E depois criei o título, ainda sem ter qualquer ideia de história, criei o título. Isso é bom. A não partir fazia- do título crias a história. Sim, sim. E então é uma grande técnica de escrita. Encontrar um bom nome. No meu caso, o caso do assassino do capote negro. E alguém pergunta: mas porquê que o teu livro se vai chamar O Assassino do Capote Negro? E eu respondia: "Então, porque vai ter um assassino que usa um capote negro." Mas isso não era muito confuso? O Colombo com a gabardina, o assassino com o capote? Agora que dizes Não isso. é? Agora É que dizes capaz isso. de baralhar um bocadinho. Mas as coisas eram diferentes, não é? O Columbo tinha aquela gabardina cor de burro quando foge. Aquilo era assim uma coisa encardida, já não se percebia bem de que cor é que era. Mas é incrível, é eu achar, eu devia ter uns 13 anos na altura, eu achar que eu, um pirralho que não sabia nada da vida, ia conseguir facilmente escrever um caso, todo um caso do Tenente Columbo. Escusado será dizer que o meu fraco talento de romancista policial foi a desgraça do assassino, porque passadas 2 páginas eu já não tinha mais nada para dizer. O meu romance policial estava acabado, porque o crime era tão óbvio que o Columbo o descobria logo. O Columbo eu descobria só de olhar. Olha, foi Praticamente, aquele. eu não tinha, é capaz de ter contribuído também o facto de não haver muitos suspeitos. Quer dizer, agora que penso nisso, não havia mais nenhum. Era só o assassino. Dava muito trabalho fazer mais personagens, não é? Eu queria fazer uma enredo, pá, por amor de Claro, Deus, não há tempo. eu queria despachar e despachei tanto que à segunda página o Columbo resolvia o crime com uma frase muito simples. Ele dizia qualquer coisa como: só mais uma coisa, essa faca ensanguentada que tem na mão. E o criminoso primeiro dizia: estive a cortar bifes. E o Columbo dizia: tem graça porque estive agora na cozinha e vi que o almoço foi peixe. E o criminoso sucumbia ao peso das evidências e, desesperado, confessava ao crime. Eu reencontrei este livro. Eu tenho que vos Tu trazer. tens isso, tu Tenho. tens isso. Reencontrei no meio de papeladas em casa da minha mãe. E é fascinante, fascinante. Um romance policial com 2 páginas, sendo que se descobre quem é o criminoso porque ele tinha uma faca na mão a pingar sangue. Que grande autor de policiais, o Marcelito de 13 anos. Estive a cortar bifes, tenente. Tem graça, porque estive agora na cozinha e vi que o almoço foi peixe. Bravo. Palmas para mim próprio. Portanto, nessa tua história, o criminoso é derrotado pelos douradinhos. Não é? Pá, isso é. sim, sem dúvida. Sim, Claramente, tem 2 arqui-inimigos. E também pelo facto e o de- Capitão Iglo. Apesar de ter cometido o crime, possivelmente na véspera, continuava com a faca Com a ensanguentada faca, na mão. Acontece muito. Acontece muito, a pessoa não sabe onde é que há de Claro, pousar, não é? certeza E que depois dá a também pingar. não quer pousar em qualquer lado porque depois suja. Com As certeza. pessoas estão agarradas às coisas. São pessoas muito agarradas. Parece-me credível. Sim, sim, sim. One more thing. A caderneta de cromos é uma oferta TMN. Até já. Era mítica essa